noite. Que Jesus nos ilumine, nos dê a convicção que estamos no caminho do bem, para que as nossas palavras, com muita simplicidade, possam alcançar as nossas mentes e, mais em especial, os nossos corações, para que tenhamos um alívio de nossas dores e, mais ainda, a convicção que estamos no local certo, no momento certo de sermos felizes. Que Jesus nos guie. Mas hoje, o tema da noite de hoje é exatamente o homem de bem. E colocamos, quando estávamos planejando essa PowerPoint, então colocamos essa imagem justamente desse contexto aqui, da natureza, da presença divina, do sol que nasce, das flores, do colorido, que na realidade isso deve ser o nosso pensamento diante de nossa reencarnação. Ninguém chega aqui para a tristeza, para a dor, para a angústia, para o sofrimento. O que acontece conosco são reações que a vida, vamos dizer assim, através de nossos próprios atos, conseguimos alguns momentos de sofrimento, mas também de muita felicidade. E é importante que, em especial, quando a doutrina espírita chega, consegue ter um espaçozinho em nossas vidas, que tenhamos a certeza que através dessa modificação, dessa nossa disciplina, desse nosso querer, vamos modificando as nossas atitudes, primeiro os pensamentos, depois as atitudes, e assim a gente consegue contagiar as pessoas. E é interessante que quanto mais a gente vai chegando na doutrina espírita, mais pessoas sofridas chegam perto de nós, mais pessoas angustiadas. Observe se não acontece com vocês. E a gente chega até a pensar assim, poxa, logo agora que eu estou tentando me modificar, então mais angústia está chegando perto de mim, como pode? Pode, e é o correto. A humanidade é carente. Os espíritos amigos que aqui trabalham precisam de pessoas que se disponibilizem para ajudar. Então, quando ele capta a mensagem que está sendo alcançada pela mente de cada um de nós, então ele observa os nossos comportamentos, eles ficam nos olhando, nos cativando e vê que temos um potencial de alguma ajuda, lógico que eles vão procurar cada um de nós. Então, na hora de encontrarmos alguém sofrido, alguém com uma dor, muitas vezes aquele próximo, mais próximo, que são os nossos familiares, mais especial, aquelas pessoas que estão também no nosso dia a dia, seja na casa espírita, seja no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente, vamos nos disponibilizar. Jesus, eu estou aqui. Eu estou na busca do homem de bem. Aquele homem que está aqui guardado. Porque eu quero Jesus. E a gente faz, não é por obrigação, não. Por amor, porque quando fazemos com amor, a gente consegue contagiar. Quando a gente faz com delicadeza, quando a gente quer alcançar o próximo, para ajudar, os espíritos amigos nos utilizam. Com todo o amor e o carinho que eles têm, a gente consegue modificar a vida das pessoas. E eu vou dizer a vocês, meus amores, nada tão importante quando na hora de uma dor, de um sofrimento, a gente ter alguém que nos dê um segundo de sua vida. Um minutinho, 15, 10 minutinhos para conversar com a gente e a gente desabafando e tirando essa angústia de nós. Isso é muito importante, porque assim a doutrina espírita ela começa a ser, vamos dizer, o último refúgio das pessoas. Eu tenho a oportunidade de trabalhar no atendimento fraterno da nossa casa, que eu faço parte, que é o Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui logo ao lado do Esporte Clube do Recife, e nos momentos, nos diagnósticos que a gente faz no atendimento para ir para as consultas, a gente vê mesmo que tem pessoas que chegam numa angústia tão grande que se eu não conseguir nada aqui, eu vou num suicídio. Então, é importante que tenhamos a paciência, o amor e principalmente a disponibilidade de ajudar, porque assim a gente vai crescendo e ajudando as pessoas a crescerem, né? E esse tema, o homem de bem, ele é exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos.
e com muita sabedoria, muito amor, esse código divino que nos ajuda em todos os momentos e que muitas vezes, no momento de angústia e de sofrimento, abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo ao esmo e que vem exatamente naquele momento de dor, exatamente com a mensagem que estamos precisando. Aí você diz, poxa, que coincidência. Não é coincidência, é merecimento. Abrimos o Evangelho e temos aqui a solução de nossos problemas, é um merecimento nosso. É o nosso querer que está começando a chegar exatamente onde a gente está precisando. E nesse Evangelho, como ele bem falou, o homem de bem, vários e vários itens, 2 páginas. E eu até enumerei, são 18 itens. Olha, 18 itens para alcançarmos essa posição. Observe como ele diz. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro o que desejaria que ele fizesse. Veja que responsabilidade. Aí ele vai no item 1 e diz: deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. E no terceiro item ele diz: sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E assim ele segue com 1,5 páginas. Uma página contando meia daqui, meia de lá, 2 páginas, 18 itens, somente falando do homem de bem. Então hoje eu queria refletir com vocês. O que seria? O que é que nós estamos fazendo em nossas vidas? O que é que o Allan Kardec está contribuindo para que eu seja um homem de bem? Será que o que nós estamos escutando nas palestras, nos estudos que a casa oferece, nos atendimentos fraternos, será que está ficando em nós? Ou às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro? O que é que nós estamos fazendo das mensagens? Como é que a gente está aplicando isso? Leidiane está cobrando, se não, estamos lembrando. Porque é a nossa função. As palestras públicas, elas são direcionadas exatamente no que as pessoas, do que nós estamos precisando. Em especial eu que estudei para vir hoje falar aqui com vocês. Cada passo, cada palavra, é exatamente aquele ponto que o público da noite de hoje precisa. O local que cada um está, os equipamentos que são colocados, os tratamentos que são feitos. Porque o tratamento espírita não é unicamente só se o passe, não. O passe é um complemento. O tratamento espírita, ele começa no dia quando você já entra aquelas portas azul, você entra na porta, senta, já começou a ser tratado. E o que vai ficando em nós, exatamente das palestras, é que vai modificando os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Aí o Evangelho vem e diz assim, vê como é que ele diz: deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe permite a vontade de todas as coisas. Submete à vontade de todas as coisas. Se submete. Aí observe, nós temos 2 cenários. Primeiro esse cenário daqui. Deus está conosco. Nada acontece sem a permissão dele. Inclusive os nossos sofrimentos. Mas Deus está causando isso em nós? Não. O homem é o que pensa. Portanto, o que quer? Pensamos, materializamos, falamos, criamos o campo vibracional e sintonizamos com aquele exatamente que nós estamos falando, que é o que está dentro de nós. Seja os espíritos menos esclarecidos, ou seja aqueles espíritos mais esclarecidos, que tanto nos orientam. Então, se tivermos em nós um cenário igual a esse, é diferente desse daqui. Observe. Um cenário de discórdia, um cenário de
falta de união, um cenário de brigas, um cenário que a gente procura ajuda e não encontra. Então, quanto mais tivermos a certeza dessa bondade daqui de Deus, na sua bondade, e o que acontece vem exatamente diante de nossas atitudes, a gente vai modificando o cenário. E aí a gente vai modificando as pessoas. E aí a gente vai conseguindo fazer, sabe o quê? Que a pessoa dê um sorriso. Veja que coisa boa. Que a pessoa dê um sorriso. Que a pessoa desabafe, que a pessoa converse. Nessa certeza a gente está exercitando ser um homem de bem. Porque a gente está canalizando o bem que está em nós, saindo daqui, porque o amor também congestiona. Muitas vezes ficamos tristes, angustiados, sofridos. Sabe por quê? Porque o nosso amor está guardado. É tão seu, tão seu, tão seu que você não põe para fora. Então você guarda o amor e você começa a ficar cansado, está com aquele amor dentro de nós. Mas se você disponibiliza, se você vem na casa espírita, trabalha em a tarefa seja qual for, se você trabalha no atendimento fraterno, se você trabalha no passe, se você conversa com um, ajuda uma coisa a outra, você vai se modificando. E isso vai exatamente alterando o nosso campo. Então você vai canalizando esse amor que fica aqui. Porque a gente só quer dar amor só para os próximos, mais próximos, são os nossos familiares. E às vezes a gente dá pouquinho. Aí a gente fica angustiado, sofrido. Ai, não acordou hoje com a tristeza, não sei o que é isso. Bota o amor para fora. Exercita. Procura alguma coisa para fazer. Ajuda alguém. Lê um livro espírita. Conversa, ajuda. Se disponibiliza para Jesus. Que aí você vai modificando. Dá um sorriso. Um sorriso para uma pessoa. Aí a gente está alterando o nosso campo vibracional. A gente começa a ser referência dos mentores, dos espíritos amigos, e o anjo da guarda daquela pessoa que é sofrida e angustiada, quando vê a gente de longe, fala: olha quem vem ali, é fulano. Quem é aquela? Fulano que assiste palestra lá no Allan Kardec. E é, sim, ela é trabalhadora de lá. Faz o seguinte, mas os espíritos amigos ficam assim, procurando gente para ajudar. Faz o seguinte, vamos ajudar aqui, conversando com o nosso anjo de guarda e o dela, da pessoa sofrida. Vamos fazer com que ela venha e conversa com alguém? Vamos dar uma ajuda? Como é que a gente faz? Coloca ela pertinho. Mas de que horas? Na hora do café, por exemplo, na empresa? Aí você vai exercitando e você vai ajudando. Então começamos a ser alvos do amor. Pessoas de bem. Não são aquelas que esperam e que só chegam na casa espírita. Eu gosto de dizer só. Porque a pessoa chega aqui, assistir uma palestra, ir embora e não aplicar nada, perde o tempo. Tudo que a gente escuta aqui, a gente tem que ir registrando. Inclusive porque, quando a gente tem direcionamento de tempo, a metodologia de repetição é muito forte. Toda terça, estou assistindo palestra no Allan Kardec. Observe que a gente fica acostumado, condicionado, e no dia que não vem, sente falta, ou não sente? Sente. Quer ver uma tortura? Vai viajar, passa um mês com a família longe daqui. Se a gente não começa assim, ai meu Deus. Aí o que a gente estiver fazendo, quando dá na terça-feira de noite, eita, fala logo assim, começou a palestra. Não é? Minha gente. Não veja que não sente isso. Eita, começou a palestra. Aí já mentaliza aqui, Aí você já chega, já imagina os azulejos azuis, a porta sentada, as cadeirinhas brancas, você já fica aqui dentro de você. E sabe o que é isso? Amor. É amor. Quando você mentaliza e gosta, é porque você está saindo de dentro, lá de dentro mesmo, assim, aqui guardado e indo para fora. Porque você ama. Quem ama tem atitude. Poxa, estou sentindo falta, que bom. Assim mesmo são com as pessoas. Mas olha o que é que ele diz mais ainda. Tem fé no futuro, razão, porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. O tesouro que eu tenho em mim, vê, qual é o nosso real tesouro? O que é que eu tenho de bom em mim? O que é que chega aqui hoje, Lady Jane,
Se eu desencarnar quando sair daqui, voltar para o mundo espiritual, o que é que vai comigo? As minhas virtudes. Tudo que eu tenho. Em mim, as minhas ações. Aí ele colocou, achei na internet, achei tão bonitinho, veja. Né? É um baú. Virtudes, tesouro real. Amor, fé, caridade, perdão, gratidão. Esse, justamente, as nossas virtudes é o nosso verdadeiro tesouro. Daqui eu vou em frente. Agora, ele dizendo, tirar a virtude assim, será que é fácil? Não, é difícil mesmo. Porque precisa de quê? De disciplina. Precisa de dizer assim, eu quero que seja dessa forma. Hoje é o dia de palestra. Não é. Hoje não é o dia do meu tratamento. Hoje eu vou para Allan Kardec. Está decidido. Não tem um trabalho, não tem um contexto familiar, não tem minha tristeza, não tem nada. Hoje eu vou para a instituição e acabou. Acabou-se, não adianta. Então você sintoniza. Quando a dificuldade chega, você já disse, mas rapaz, louco hoje que eu vou para Allan Kardec. O que é que eu vou fazer? Meus amigos, me dê uma luz, como é que eu vou sair desse caminho para poder chegar lá? Aí você vai exercitando. E sempre se tem uma solução. Prioridade, meus amores, é justamente o nosso contexto do conhecimento. Na nossa vida, observe, são 7 dias. Qual o dia que a gente tem? 1 hora que a gente para ficar assim refletindo na mensagem do Cristo, se não for hoje. Não é verdade? E se a gente não tomar cuidado, os espíritos menos esclarecidos, sofredores, angustiados, chegam lá e tiram a gente daqui. Tira mesmo. Agora depende do nosso pensamento, do nosso querer. Aí ele vem e diz assim, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Olha, essa mocinha, assim tem que ser a gente. Está com dificuldade financeira, está com um problema de saúde, está com angústia, tem um negócio que às vezes a gente fica fazendo assim, não tem. Quando não veja assim, quando a gente não está irritado com alguma coisa que a gente reclamando, isso é reclamando, tenho que fazer isso de novo, tenho que fazer isso de novo. Não é verdade? Por quê? A gente está reclamando. E está aqui no Evangelho. Olha, está escrito aqui, sem murmurar. Não é para a gente estar murmurando. Vivemos de 2 formas, meus amores. Olha, ou com o que merecemos, ou com o que precisamos. Os momentos de hoje, nós merecemos estar daquela forma, ou nós precisamos estar daquela forma. Talvez o momento de dor de hoje seja exatamente para nos modificar, para tirar de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Não é verdade? Porque a gente, no instante, se organiza. Quando a gente está naquela zona de conforto, que tudo está bom, e que a verdadeira felicidade não é deste mundo, a gente fica acomodado, esperando o tempo passar, assistindo a novela, numa boa, e vamos em frente. Quando a dor chega, que a gente respira fundo, Allan Kardec, eu vou me embora. Hein? Não ria não, Wanda. Não ria não, porque é sério. O negócio aperta. Que horas são? Ave Maria, vamos embora para a instituição, que eu tenho que assistir a palestra hoje. Tem meu passo, cadê meu tratamento, como é que está? Aí é que a gente se modifica. Então, quando a gente tem a oportunidade, olha, veja esse agora. Eu gosto dessa imagem, porque ela me mostra um certo tom de desequilíbrio. Certo. Não é? A gente fica olhando e não consegue, desculpe, identificar, porque não tem foco. E a gente fica assim, perdido. Por que a gente está perdido? Porque as nossas atitudes estão diferentes daquela reta do caminho do Cristo. Estamos vacilando. Lady Jane, e agora se modifica? Mas eu não entendo. Valer. Eu não estou escutando. Atenção. Mas eu não enxergo. Enxerga. Abre o olho.
E o que é que eu faço? Reaja. De que forma? Com atitude. Que tipo de atitude? No bem. Perseverança no tratamento. Evangelho no lar. Quem faz aqui? Evangelho no lar. Alguns espaços, viu, meus amores? Alguns espaços eu encontrei. Evangelho no lar, fundamental para a nossa saúde. Fundamental para o contexto mundial, digo assim. Mas mundial não conheço ninguém, então vamos na família, no nosso contexto familiar. Fundamental. Um dia, 20 minutos. Ninguém vai passar 40 minutos nem uma hora no Evangelho. 15, 20 minutos. Um dia na semana. 20 minutos. É pouquinho demais. E ali a gente abre um cadastro. Abre a porta de nossa casa aos espíritos amigos. Mas na minha casa não tem ninguém espírita, só sou eu. Que bom, faça só. Faz você e os espíritos amigos. E aqueles sofredores que necessitam de ajuda. Aí, e principalmente sem falar em Deus conosco. Em Deus em nosso coração, em Deus em tudo em nossa vida. E assim a gente vai na busca do homem de bem. Aí diz assim, ó. Homem de bem, né? É o tema de hoje. É difícil? É. Aí pensamos, o que é que a doutrina espírita nos oferece? Além daqueles 18 itens do Evangelho. Coloquei só 3 aqui. Aí eu fui em algo mais popular, assim, mais popular não. Algo que, de mensagem diária, que nada melhor do que o Evangelho. Aí eu fui nesse livro. Alguém conhece? Não? Coragem. Espírito Diverso, Francisco Cândido Xavier. Coragem, esse livro. Aqui tem belíssimas mensagens. E em especial, nós temos aqui, nesse livro, né, uma mensagem, é o Decálogo do Bom Ânimo. E essa mensagem é como se fosse esse abraço maravilhoso do Mestre Jesus. Coragem. É um livro que não é um romance, são mensagens diárias. Lê, marca uma palavra e segue o dia. Aí durante o dia aquela palavrinha solicitada por nós, pelos espíritos amigos. Aí no outro dia lê, aí põe a data, aí marca uma palavrinha. Um livro desse a gente não lê todos os dias, a gente lê uma vez por dia. Olha, uma vez por dia, ele tem, sabe quantas mensagens? Deixa eu ver aqui, 50. Olha que beleza. Uma vez por dia. E quem tiver paciência de andar com ele na bolsa, ainda pode no final do dia, então antes de dormir, reler a mensagem. E tem uma mensagem aqui que é justamente essa, Decálogo do Bom Ânimo. E ela é exatamente de André Luiz, com toda a felicidade e com toda a facilidade. E é exatamente a mensagem que eu queria refletir com vocês hoje. O Decálogo do Bom Ânimo. Como reagir para ser um homem de bem? O que é que a gente vai fazer? Aí eu vou colocar aqui a mensagem para a gente ler. Aqui, né, Marcos? Marcos que... Só vou ver aqui se for, vai ficar bom. É. Sim, vou para aqui. Deixa eu botar aqui, tá bom? Tá o máximo. Faixa 12, capítulo 8, Decálogo do Bom Ânimo. 1. Dificuldades. Não perca tempo, laboreando, trabalhe. 2. Críticas. Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. 3. Incompreensões. Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. 4. Intrigas. Não lhes estenda sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. 5. Perseguições. Jamais perdoe. Perdoe esquecendo. 6.
calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva-se. 7. Tristezas. Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Ore abraçando os próprios deveres. 8. Desilusões. Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. 9. Doenças. Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. 10. Fracassos. Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio de recursos imensos. André Luiz. Essa mensagem, todo mundo vai levar para casa e vai usar no seu evangelho. E aqueles intervalos que eu observei por aqui, eu vou deixar essa mensagem como sendo a primeira mensagem aplicada do primeiro evangelho das pessoas que não estão fazendo. Tá combinado? Não é bom? Escutei uma palestra do homem de bem, a pessoa disse que era bom fazer o evangelho no lar. Eu vou fazer. E ela ainda me deu uma mensagem para a gente utilizar. Eu vou utilizar. Olha que alegria. Então fica o nosso compromisso. Quando eu retornar, na próxima palestra que eu venho aqui, aí eu vou fazer de novo essa pesquisa para ver quem está realmente fazendo. Está combinado? Tudo certinho então, né? Então vamos lá. Eu queria refletir com vocês com relação ao decálogo do bom ânimo. Porque para ser um homem de bem, para ser um seguidor de Cristo, um trabalhador do amor, não é fácil, mas também não é impossível. E a doutrina espírita, ela vem com essas leituras, além da maravilhosa codificação que nós temos, a nos orientar de como agir, do que fazer, de como a gente se sentir no dia a dia. Porque o espírito, ele tem que viver em todos os momentos. Nós temos só esse intervalozinho nas casas espíritas, que geralmente é à noite, porque nós temos a nossa vida, né? Estamos reencarnados. Mas esse espaço que estamos aqui é para aproveitarmos ao máximo essa oportunidade. E daqui, registrar em nossos corações e levarmos conosco, gravado aqui em nossa mente. Aí observe, André Luiz, ele foi muito feliz, que ele começa dizendo logo assim: não perca tempo lamoriando, trabalhe. E muitas vezes ficamos reclamando tanto de tudo. Não é verdade? Perdemos tempo, deixamos de produzir algo, porque estamos cristalizados na dor. Em vez da gente trabalhar e seguir adiante, a gente fica: poxa, de novo, tenho que fazer isso. E hoje ainda é terça-feira. Então quer dizer que eu ainda tenho a semana toda. Então eu tenho que trabalhar mais ainda. Eu tenho que me esforçar. Sim. Em vez de a gente ficar reclamando, em especial quando tivermos um problema, é relaxar, entregar a Deus e tirar essa expressão. Observe a expressão dessas duas mocinhas. Elas são até bonitas, lindas. Mas veja, se ficarmos o tempo todo assim, porque tem pessoas que são naturalmente dessa forma, não é verdade? Eu acho que alguém deve conhecer alguém que não consegue rir. Às vezes a pessoa chega conversando comigo e às vezes pergunta assim, você já deu um sorriso hoje? Aí a pessoa faz assim, não, ainda não. Então, vamos dar um sorriso hoje? O primeiro, mas às vezes é de noite. Leidiane, são 8 horas da noite, vou dar um sorriso agora. Mas veja que maravilha. Tá dando um sorriso. Não é verdade? Então, em vez de a gente ficar naquela negatividade, naquele mau humor, naquela cara trancada, fechada, sem amar as pessoas, sem botar a nossa simpatia para fora, vamos amar um pouquinho, vamos exercitar. Dá um sorrisozinho, dá um bom dia, um oi, tudo bom? Como vai, fulano? Aí dá um sorrisozinho simples, mas que você alcança a pessoa.
alcança o coração. E vai treinando, porque eu sempre gosto de dizer, o amor é suscetível de treino. Mas eu sou assim mesmo, Leidiane, chata. Não, não é. Ninguém é chato nem chato. Às vezes a pessoa não está com disponibilidade de dar um sorriso para a pessoa. Mas a gente vai exercitando. E com isso, a gente vai na busca do homem de bem. É rotina. É rotina espírita? É. Porque é a nossa melhora. É o nosso carinho, é o nosso amor. É um dia que a gente está transformando, se modificando. Seja qual a dificuldade existente em nós. Se olharmos uma dificuldade com otimismo, na convicção que ela vai ter uma solução, a solução chegará. Mas se você ficar só na retaguarda, tá ruim, sempre você, a gente não consegue. Aí ele vem e diz assim: críticas, nunca aborrecer-se com elas, aproveite-as no que se mostrem de útil. Observe, as críticas, vamos ficar em alerta, porque muitas vezes os espíritos amigos, Pai Celestial, utiliza daquelas pessoas que estão à nossa frente para nos dizer a verdade. Mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade nos machuque. E muitas vezes estamos num processo obsessivo, então estamos num desequilíbrio tão grande que a gente não escuta nada, não vê. Igual aquela mocinha que eu mostrei aqui, com aquelas duas imagens. Mas os espíritos amigos utilizam de pessoas. Amores, orar e vigiar. Orar e vigiar. Alerta no que está acontecendo ao nosso redor. Porque muitas vezes uma simples palavra desperta em nós um defeito ou uma atitude incorreta que estamos tendo. Então, observar o que as pessoas estão nos dizendo. E que todo mundo aqui, com certeza, tem um amigo. E quando esse amigo chegar para você e dizer, na verdade, aceita. Respira, dá naquela hora vontade de reagir, mas respire e aceite. Porque o amigo verdadeiro, ele não fala só de coisas boas. Ele fala também de nossos defeitos. Muitas vezes a gente não aceita, se revolta e perde a amizade. Mas quando tivermos o alerta de alguém que... Leidiane, vem cá, Leidiane, não é assim não, ó, vê. Desse jeito, a gente estuda tanto. Fazendo palestra e tudo, errando desse jeito. Vem cá, deixa eu te dizer o que aconteceu. Mas não é. Porque a gente está tão sério que a gente não vê. Não consegue enxergar os nossos erros. Aí depois que você para, que reflete, mas não é que eu fiz isso mesmo. Mas Leidiane, não acredita que... Aí você vai, reflete e conserta. Busca do homem de bem. Veja o que é que o texto diz. Tudo isso está no texto. Aí diz assim: incompreensões. Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Às vezes a gente complica muito a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes a gente exige tanto, é um perfeccionismo tão grande. Às vezes a gente quer que seja tudo tão perfeito, tão direito, tão organizado, que não dá certo. Não é. Meus amores, você é mais forte ainda. Às vezes nos torturamos na busca da perfeição. Perdemos tempo. Porque perfeito só o Pai Celestial. Às vezes a gente quer que seja daquele jeito, exatamente o que a gente quer. Mas que os espíritos amigos utilizam o caminho correto. E muitas vezes não é o nosso. E a gente tem que aceitar isso. E nos torturamos porque não é do jeito que a gente quer. Às vezes, a intenção nossa é até boa. A gente quer. Mas para alcançar, tem que ser de outra forma. A gente tem que aceitar isso. Leidiane, isso é ser homem de bem? Se é. Porque vai na lei da justiça e na confiança de Deus. E muitas vezes, foi que colocamos, ficamos presos a isso aqui, ó, ingratidão. Ficamos presos em ingratidão. E perdemos o caminho de fazermos o bem. Porque a gente quer a resposta positiva exatamente daquela pessoa que a gente sacrificou. E a gente não recebe. E a gente fica angustiado com o pé preso. Veja esse homem como está com o pé preso aqui. Ele foi ingrato comigo, então eu não quero mais saber, perdi meu tempo, investi tanto naquela pessoa e não deu certo. Sim. E aí? Vai, faz o bem com os outros? É da lei. Serve e segue. Serve e segue. Se a gente não recebeu aquilo que a gente queria, para frente.
Vamos em frente, porque os caminhos do bem sempre seguirão. Mas se a gente ficar, não, porque eu só queria que fosse desse jeito, a pessoa foi ingrata, porque foi ingrata, ó, aí cristaliza a ingratidão, ela para as nossas atitudes, em vez de estarmos na dinâmica da vida, a gente para. Eu tentei, não consegui, vou deixar para lá, não vou fazer mais não. Se vire. Não. Vamos em frente. Quando a gente tenta algo com a pessoa e recebe isso aqui, ó, sabe o que a gente faz? Espera um pouco e ora. Vai orando pela pessoa, pedindo a Jesus que dê a ela o senso da vida, da eternidade da alma, da lei de causa e efeito, que vivemos com o que merecemos, que quando a gente erra, a gente tem que reparar. Pedir a Jesus que abra o ângulo de visão da pessoa. Aí a gente está fazendo bem. Aí é a atitude do homem de bem. Mas se você para, não age, não faz mais nada, inclusive porque muitas vezes quando a gente insiste muito, a gente se torna chata. Aí sabe o que acontece? A pessoa nos evita. Aí você quebra o elo de contato. Quebrou o elo de contato, você não vai ajudar mais. Porque a pessoa tomou abuso. Vixe, lá vem Lady Jane, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Mas não é. Porque a gente insistiu tanto, mas chega uma hora que a gente não consegue, que a gente tem um bom senso, tem que saber. Não consegue e diz assim, e agora? E agora para. Mas eu amo essa pessoa. Eu não quero que ela sofra. Sim, ore por ela. Vá pedindo ao anjo da guarda dela, que durante o sono ela seja orientada, na emancipação da alma, que ela seja orientada do caminho correto a seguir. Aí você vai se ajudando. Chega uma hora que você já orou tanto, que a pessoa vai dizer assim, desculpe, vai dizer assim, você poderia me ajudar numa opinião? Aí você está começando a ir no caminho correto. E assim a gente vai em frente, sem errar. O que é que ele diz? Intrigas, não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Se uma pessoa vem e grita, esbraveja, não sei o que, às vezes abolhão assim, né? A gente fica assustado. O que é que você faz? Nada. Igual a ele. Com esses olhões azuis, esses olhos verdes que ele tem aqui, olhando para mim, veja que coisa. Mas não é. Minha gente, foi o que eu botei aqui? Isso daí não nos pertence, como diz a história. Não é para a gente estar assim angustiado. Veja que tranquilidade. Admiro tanto você, porque eu tenho um sonho de ser uma pessoa tranquila. Juro a vocês de ser uma pessoa bem paciente, que eu não sou. É o meu desafio, é a paciência. Porque a gente fala, aí ó, tá certo. Calma. Se a pessoa grita, aí você assim, não vamos dizer assim, fale mais baixo, porque a pessoa fica mais irritada ainda. Não é verdade? Não sei o quê. Aí a pessoa fale baixo, a pessoa, o quê? Aí é que grita e abre os olhos. Não. Mas minha gente. Como é? Oxe, não estou entendendo. Peraí. Aí você... Peraí, deixa eu pegar esse papel que cai. Pega o papel. Aí você já ganha tempo da pessoa se equilibrar. Mas não é, Wanda? Quando a pessoa está no caos, você faz assim. Se você for amiga mesmo, se olhe. Não diga fala baixo não, que a pessoa não aguenta, a pessoa fala mais alto. Depois você diz, olha, eu quando vou dizer alguma coisa à pessoa assim, geralmente eu começo pelo amor, sabe, minha gente? Hoje eu tive que dizer uma coisa a uma pessoa que eu disse, olha, eu vou lhe dizer algo, mas eu primeiro queria dizer que eu amo você. Que eu tenho um carinho muito especial para você. E que o meu amor não permite que isso aconteça. Você falou assim e assim. Aí a pessoa fez assim, hoje de manhã, veja o testemunho. A pessoa vem para dar uma palestra dessa. Foi nada, Lady Jane. Se foi. Disse, Lady, eu não senti não, que eu falei assim, mas falou. E a outra pessoa sentiu. Mas me entenda, porque eu amo você. E eu preciso lhe dizer isso, porque chegar em casa eu tenho que dormir tranquila. Mas eu preciso fazer a minha parte. Não é verdade? Aí a pessoa, porque muitas vezes a gente quer resolver tudo com uma velocidade muito grande, aí a gente não consegue, complica. Porque a gente desarmoniza. Sem falar
nos espíritos menos esclarecidos, que estão tentando dominar essa pessoa e nos desequilibrar. Sem falar nisso. Então, se a gente tiver a tranquilidade dos 2 olhos verdes, então a gente consegue. Não é verdade? Ele olhou assim para mim, tão tranquilo. Perseguições. Jamais revidá-las. Olha, pronto, complementa. Perdoe sempre. Adianta isso? Não adianta. Eu botei desenhos coloridos e livres hoje para a gente recordar de nossas infâncias, viu, gente? Em especial para o Allan Kardec, com muito amor, né? Então, adianta a gente estar assim? Não adianta. Quando começar a briga, tem que ter atitudes. Tá certo. E muitas vezes, eu vou dizer, quando a gente cala, que resolve refletir, a gente deu a lição mais forte para a pessoa. Quando a pessoa chega depois de um tempo que descansa um pouco, que para, aí é que você vem e faz a sua partezinha, dando um apertozinho para a pessoa ir crescendo. Eu sempre gosto de dizer, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Não podemos deixar que a nossa indiferença, o nosso orgulho nos impeça de ajudar as pessoas. Porque quem ama e vê alguém sofrendo, tem que ter uma reação. Se não for no mesmo momento, mas tem a obrigação de ser no momento depois. É da lei de Deus. Quem sabe um pouquinho, ajuda quem sabe menos. E que ajuda quem sabe menos. E que ajuda quem sabe menos. É da lei de Deus. E a gente precisa fazer a nossa parte. Ser um homem de bem. O texto vem e nos diz, deixa eu ver minha hora, 10 minutos. Calúnias. Nunca ficar com raiva contra o mal. Sirva sempre. O amor sempre vence. Mônica, Maurício, sempre vence. E ela é tida como aquela pessoa que pega aquele coelhinho, na verdade, roda assim, joga na pessoa. Aí quando a gente encontra uma foto dessa, veja, uma imagem dessa, oferecendo o nosso amor. Desculpe. Porque muitas vezes o que a pessoa quer é só isso. Carinho. Um carinho. Em casa, às vezes um filho está querendo, sabe o quê? Que a gente faça um sanduíchezinho para ele. Aí quando ele, irritado, que chega e encontra na mesa o sanduíche. Que alegria, minha gente. Não é verdade? Às vezes um amigo quer que a gente saia e quando volta do almoço traga um chocolatezinho. Toma, fulano. Só isso, mais nada. Muitas vezes quando está no desequilíbrio que a gente chama para conversar, aí a pessoa diz assim, quer dizer que você gosta de mim? Sim, sim. Isso que nós estamos fazendo é trocando o nosso amor. Você comigo e eu com você. Muitas vezes é só isso, mais nada. Não são os bens materiais, não são os presentes, não. Muitas vezes é só aquele aconchego, aquele carinho. Senta aqui, vem cá. Pegar na mão de uma pessoa. Tem coisa mais maravilhosa. Fazer um carinho na mão de uma pessoa. Veja que coisa boa. E assim a gente vai se modificando, treinando o amor. Aí André Luiz ainda diz assim, tristezas, afaste-se de qualquer disposição ao desânimo, ore abraçando os próprios defeitos. Veja. Impressões digitais, não é isso? Nossas mãos. Olha só. Pensamos, certo? Pensamos. Somos a maior perfeição de Deus. Seres inteligentes. O princípio individualizado. Pensamos. Amamos. Olha. Mas se ficar aqui, vai ficar só aqui, né? O que é que a gente faz? Atitude, nossas mãos. Tocamos nas pessoas. Quando a gente toca, a gente ama. Por isso que diz assim, afaste qualquer disposição de desânimo, ore abraçando os próprios deveres. Quando amamos, transformamos as pessoas. Quando tocamos, quando falamos, quando as nossas digitais alcançam alguém, é porque estamos melhorando. É porque a atitude de homem de bem está chegando em nós. E muitas vezes não temos essa coragem.
E muitas vezes Deus pede-nos testemunho. Os espíritos amigos, os mentores da casa esbravejam em nossos ouvidos. Ajude, ajude, ajude. E a gente, na indiferença. Perdemos a oportunidade de ajudar, de fazer alguém feliz. E as nossas desistais estão lá, bem sensíveis, louca para que o amor saia de nós e a gente não consegue. Por quê? Porque não tem coragem. Porque para amar a gente tem que ter coragem. Para fazer o bem tem que ter coragem. Porque é fazer sem receber nada. Respirar e seguir, ajudar e trabalhar. Essa é a nossa modificação. É por isso que estamos aqui, Só tem mais 7 minutos. Vou ter que parar e acabou-se. Homem de bem já ficou aqui em todo mundo. Não é verdade? Olha. Vê. Desilusões. Por que debitar aos outros a conta de nossos erros? Caminhe para a frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Veja só. Muitas vezes colocamos nas costas dos outros os nossos enganos, os nossos erros. Eu só fiz isso por causa de fulano. Eu só fiz isso porque ele não me ajudou. Eu só fiz isso porque foi a condição. Fazemos isso com as pessoas. Muitas vezes, viu? Erramos, porque erramos mesmo. E aí? Muitas vezes erramos porque não tínhamos o conhecimento. Agora nós temos. E aí, Lady Jane? Refaz. Mas aí diz assim, erramos feio, como se diz no popular. E muitas vezes, o juiz não são as pessoas. É aqui, a nossa própria consciência que fica nos condenando diante de nossos erros. Errou, sim, errei. E agora, Jesus, eu vou modificar o meu pensamento e as minhas atitudes. Eu vou compensar porque eu quero tirar esse erro da minha vida. Olha, pronto. Não é simples assim, Lady Jane? Se é simples assim mesmo. Porque também podemos errar. Mas temos a obrigação de consertar. Ninguém é perfeito. Mas também ninguém está estagnado. Todos temos a oportunidade de uma nova atitude. É como Chico Xavier nos diz. Recomeçar agora. O passado aconteceu. E o futuro? A Deus pertence? Não. Pertence a nós. A cada um de nós. E aí a gente vai se modificando. Tem que fazer alguma coisa, Alexandre, se tem. É difícil? É. Mas eu vou conseguir? Vai. E assim a vida vai se organizando. Aí ele diz, em vez de estarmos errando sempre e triste, a gente busque uma nova oportunidade. 9. Evita a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo passageiro trazem à alma eterna. Está aqui, Tudo isso que eu falei, já estou no 9º item, nessa mensagem do livro Coragem. Aí ele vem e diz, a vida é assim. Vê que imagem linda. Olha, como ela está aqui. Um momento. Mas vamos. Olha ela aqui como ela é. Olha como ela está. O tempo passa muito rápido. E esse passar depende de nós. O que vamos aproveitar e o que vamos levar para o mundo espiritual. E finalmente, fracassos. Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora no seu melhor tempo. O tempo de hoje. O tempo de hoje. Agora. Aí diz, no qual você pode sorrir e recomeçar. Renovar e servir no meio de recursos imensos. É tempo de vigiar. O tempo, no instante passa. E cada um de nós tem a oportunidade do dia. Amores, vamos reagir. Vamos buscar exatamente o homem de bem em nossas vidas. Sabe por que a gente tem que buscar? Vê-se agora. Somos espíritos felizes que podemos conjugar um verbo muito especial. Veja esse verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. A nossa fala é exatamente isso aqui.
Somos espíritos especiais porque despertamos. A doutrina espírita, ela chegou aqui, em nós. O verbo amar, ele não é só a movimentação de nossos lábios. Ele é o comprometimento de nossas digitais, o que estamos fazendo, a nossa ação, o nosso querer e a nossa vontade. As dores passam, as angústias passam, os momentos de alegria também passam. O que fica em nós é a nossa evolução. Então, na hora que chegar um desespero, uma angústia, a vontade de parar de respirar e ficar só contemplando, reaja. Vamos exercitar a prática do homem de bem. Vamos pegar esse decálogo do bom ânimo e praticar, para que a gente possa reagir e ter dias melhores. Merecemos, meus amores, esse verbo, amar, porque o amor nos transforma. E o amor, ele sempre vence e sempre vai nos levar cada vez mais na busca do Pai Celestial. Que as dores cheguem, que as angústias também cheguem, mas que a convicção de que hoje eu estou melhor do que ontem também chegue em nós. E que o nosso esforço nos leve a dias melhores, de luz, de paz e de amor. E esse amor que nós estamos vivendo aqui, eu deixo para todos vocês. Muito obrigada por isso.